Meu amigo, aquele abraço especial para todos vocês. Mais uma vez, vamos que vamos. A vida não pode parar. Como se diz o meu avô, o quiabo tem a baba, sim, mas é a baba do quiabo que faz a comida gostosa. E é o jornalismo que faz realmente as matérias. A matéria tem que ser boa, porque matéria boa, ela é aplaudida, não importa o segmento. O importante é que nós fazemos a diferença. Eu faço a diferença, a médica faz, a Camila também Vilela faz, o Calil, que é um grande jornalista, escritor, também está aqui, nesse exato momento, mesa redonda. E a rádio, para vocês, Minas, Brasil, jornalisticanacional.com. Temos parceria com a MCE, aquela dos cronistas também, do esporte, Minas, Brasil, golaço, bonito, vai, bonito. Bem, estamos nesse momento honrados, né, com a presença da médica, uma pessoa maravilhosa, ela, Renata Roquette. A doutora Renata Roquette é dermatologista. Hoje o câncer de pele, muita coisa, e tudo isso vai rolar aqui, com todos vocês, você aí, nós aqui, o Calil também perguntando, faz parte. A nossa mesa é rica, não é só a comida, mas é também as palavras, que são fortes e que enriquecem a nossa cultura. Doutora Renata, é um prazer, Roquette, Camila, Vilela, fico feliz com a presença de todos vocês. Desejo a todas bom dia, boa tarde, boa noite. Por quê? Porque é 24 horas no ar. E o programa ele não para. Se é de madrugada, está nos ouvindo. Se é de manhã, nos ouvindo. À tarde. Então, toda hora é hora e todo dia é dia. Doutora Renata, Roquette, dermatologista, boa tarde, felicidade, seja bem-vinda. Oi, Thiago, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom né? dia. É uma grande satisfação para mim estar aqui novamente com você no seu programa. Eu me sinto honrada sempre pelo seu convite e estou muito feliz hoje também por trazer um membro da minha equipe, que é a Camila Vilela, né, nutricionista, para a gente tirar algumas dúvidas e conversar sobre alguns temas da área da saúde e dessa integração, né, de corpo, mente, alma, alimentação, atividades físicas, o que a gente pode fazer para melhorar nossa saúde, tanto física quanto mental. Calil, jornalista, escritor, vai forte. Vai ao lado aí da Camila, vai numa boa aí, Vilela. É contigo. Boa tarde, Camila, nutricionista de qualidade, de grande conhecimento, que faz parte da equipe da doutora Renata Roquette. É um prazer tê-las aqui conosco e numa parceria com a Rádio AMC e as Rádios Gerais. Nós estamos levando ao ar agora essa importante entrevista. E é um prazer tê-las conosco aqui. E eu começo... Pode começar de uma vez, você como jornalista já pode entrar direto, que realmente são pessoas de uma cultura e a sociedade vai gostar. É porque eu estava conversando com a Camila e eu achei interessante a posição que ela me revelou, que eu acho muito legal. E a doutora Renata acrescentou dizendo o seguinte, que hoje as referências de tratamento, elas são corpo e alma, né? E nisso aí entra nutrição, entra o aspecto científico, médico, e eu queria perguntar o seguinte, Camila, e também extensivo à doutora Renata. A questão da nutrição funciona como uma prevenção também, ou só entra depois que a casa caiu? Como é que você vê isso? Bom dia, boa tarde, boa noite também. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui também, né? Espero complementar aí, né, e ajudar as pessoas. Em relação à pergunta, eu acho que com certeza, sem sombra de dúvida, a gente teria até mesmo que pensar nisso e trabalhar com a prevenção, né? Porque depois que a doença se instala,
às vezes, né, fica até um caminho sem saída, né? É aquilo que assim não dá nem para você bobear, tem que seguir à risca. E quando você trabalha com prevenção, você consegue mais possibilidades, né? Então, assim, diversas doenças, ou tratamento de pele, né? Ou como no começo você citaram a questão de câncer, né? Hoje em dia a gente vê um aumento, por exemplo, principalmente câncer intestinal, né? Base do trato gastrointestinal, e a gente às vezes vê muita associação com a alimentação que a gente tem hoje, né? Questão dos industrializados, né? E aí vem os conservantes. Então é pensar mesmo na alimentação mais básica, mais natural, né? Livre de conservante, né? Esses aditivos que a indústria coloca na alimentação. Então acho que a prevenção é super válida e deveríamos pensar mais nisso, né? Lógico que quando tá, né, já tem a doença instalada, né, não tem que seguir ele à risca também. Mas eu acho que, né, a gente deixa muito passar, né? E quando a gente faz a prevenção, você evita muitas coisas. Bacana. Interessante isso. A doutora Renata podia acrescentar, porque a Camila falou a respeito de prevenção. O câncer de pele, doutora, ele tem essa condição de ser, da gente trabalhar na prevenção dele. Sim, no caso do câncer de pele, a prevenção ela é um pouco diferente, né? A Camila fala da parte da questão nutricional, sim, mas no caso de pele, a prevenção é principalmente rastrear os pacientes, né, que já têm uma predisposição ao desenvolvimento de um câncer de pele, como, por exemplo, o melanoma, que é o câncer mais agressivo de pele. Então, se a pessoa é uma pessoa de pele clara, cabelo claro, olhos claros, e que já tem uma história pessoal ou familiar de câncer de pele, ou pessoa que já tem muitas pintas no corpo, isso aí é um critério para procurar um médico e fazer também uma prevenção, né? Só que visitando o dermatologista a cada 6 meses ou anualmente, para poder o médico, o especialista, detectar uma lesão suspeita ou uma lesão que já possa ser, né, um câncer de pele, e poder fazer retirada o mais precoce possível. Porque no caso do melanoma, que é o câncer mais agressivo, que pode dar metástases e levar a óbito, ele está aumentando muito a incidência no Brasil, né? Que é um país tropical, um país que tem uma radiação solar intensa, UVA, UVB, né? Então a gente tem que fazer essa prevenção e o principal disso é evitar o sol em determinados horários, por exemplo, entre 10 da manhã e 3, 4 horas da tarde, fazer a fotoproteção usando um protetor adequado, né, para o tipo de pele, e fazendo essas consultas periódicas também com o dermatologista. E complementando o que vocês começaram a conversar, né, com a Camila aqui, eu vejo a alimentação no meu dia a dia, com os meus pacientes, como que influencia na qualidade da pele, cabelos e unhas. Então, vou dar um exemplo. Paciente jovem, né, adolescente, que tem um quadro de acne juvenil, que é a espinha. Esse paciente, ele tem que tomar alguns cuidados com relação à alimentação, por exemplo, né? Além do acompanhamento, de fazer aqueles cuidados diários com a pele, que a gente chama de skincare, tem que ter uma alimentação adequada. A gente sabe hoje, já é comprovado pelos estudos, que a alimentação influencia na acne, por exemplo, né? Então, determinados alimentos que têm um alto teor glicêmico, farinha branca, né, Camila? Açúcar, né? Aí entra os chocolates da vida, né? Que a gente adora, exatamente. E em quem tem tendência, essas pessoas podem ter uma piora da qualidade da pele, né? Então seria farinha, atualmente a gente sabe que é farinha branca, leite e derivados, claro que em excesso, e também não é todo mundo que vai desenvolver acne porque faz uso desses medicamentos, mas existe essa tendência, né? Então é bom evitar os excessos de açúcar, excesso de leite e derivados, excesso de farinha branca, né? Para poder manter a qualidade da sua pele e envelhecer também com qualidade, que é o que a gente quer, né? Então, nas diferentes fases da vida, cada fase requer um cuidado adequado. Então, por exemplo, o adolescente ele vai evitar esse tipo de alimentação para evitar um acne, por exemplo, né? Que é uma condição que, em muitos casos, é grave, é estigmatizante para o paciente, que é um adolescente,
né, que fica envergonhado pela qualidade da pele ruim que ele tem. Então, tem que ter esse cuidado também com alimentação e atividade física. E depois que a pessoa envelhece, na medida que a gente vai envelhecendo, aí já vem outros cuidados que a gente tem que ter, né, com relação a tudo que eu falei aqui até agora, fotoproteção, ter um profissional para te acompanhar, para ver se você vai desenvolver ou tem predisposição para desenvolver alguma doença de pele. No caso de queda de cabelo, por exemplo, se você tem alguma deficiência vitamínica, que pode fazer um suplemento, né? E quando você envelhece, alguns alimentos também são necessários, né? Fazer reposições, ter uma alimentação mais equilibrada, isso para qualquer ser humano, né, Thiago? Então, você ter uma alimentação equilibrada, você desenvolver bons hábitos, ter hábitos saudáveis, fazer atividade física regularmente, isso aí faz você envelhecer com qualidade, melhora a autoestima, né? É aquela questão da conexão que eu falei. E faz a diferença, né, doutora? Porque uma pessoa que tem tem um comportamento de vida mais saudável, ela se torna a sua própria medicina, né? O seu próprio critério. Né, E essa pessoa ela vai estar de bem com ela mesma, você concorda? Sim. E ela vai estar se sentindo bem. E eu falo assim, doença não é só ausência, aliás, saúde não é só ausência de doença, né? Então, você tem que ter bons hábitos, como eu falei, de uma dieta equilibrada, de fazer atividade física, ter atividades intelectuais, sociais, para você viver em harmonia, né, com as outras pessoas, com a sua família, com seus amigos, e isso trazer um bem-estar e uma satisfação, né, uma felicidade. O que vem de dentro, muitas vezes, vai influenciar na beleza externa também, né? Falando assim da minha área, entendeu? Só complementando, por exemplo, ela, né, disse essa questão da pele, da acne, principalmente em adolescente, né? E citou que eu acredito seja o grande vilão, seria, né, os açúcares em geral, né? Os alimentos de alto índice glicêmico, que eles são inflamatórios, né? E aí você vê, né? Comeu muito doce, chocolate que tem, né, muita gordura também, né? Rapidinho a cara, a gente fala assim, estoura de espinha. Né? E aí a gente pode linkar também com a questão até mental, ali, psicológica, né? Que muitas vezes a pessoa, adolescente principalmente, vai naqueles alimentos ali de prazer imediato para suprir alguma coisa, e aí uma coisa leva a outra, né? Então, isso, fast food, né? Alimentos com alto índice de lipídios, né? Que seriam as gorduras. Então, às vezes, para suprir uma questão ali, uma felicidade momentânea, que traz o prazer imediato, mas ao longo prazo ele vai afetar também a pele daquela pessoa, a saúde de uma forma geral, né, a cabeça, o psicológico, e aí ela só consegue o prazer momentâneo, né? Bem, então é tudo isso. Vamos agora, assim, virar um pouco a página, claro, dentro da própria da medicina mesmo, esse trabalho bonito, que enriquece e que as pessoas necessitam, e que tem que ter a prevenção. Claro. Hoje uma pergunta pequena, doutora Renata Roquette. E a você também, Camila Vilela. As pessoas têm um certo preconceito quando fala médica do câncer. Medo. Como é que olha? Como é que enxerga? Meu Deus, eu quero fugir. Eu não quero ter câncer. Eu não quero minha pele assim. Como é que a senhora vê isso aí, doutora? O povo ainda tem essa complicação na cabeça deles ou não? Tiago, eu acho que não. Assim, na minha vivência, né, eu não me considero a médica do câncer. Eu sou uma médica dermatologista, mas que eu faço diagnósticos, eu tento fazer diagnósticos precoces, mas numa consulta de rotina. Então, às vezes, a própria pessoa já me procura com a intenção de, sabe, eu tô com alguma pinta suspeita, sabe? Eles já me procuram. Então, a gente pode fazer um diagnóstico de um câncer de pele, mas pode ser também uma pinta suspeita que não é um câncer, é uma lesão pré-maligna, uma lesão que pode ser tratada para não virar um câncer. Entendeu? Então não converse, então pensando, estou conversando com ela, dermatologista e tal, meu Deus, será que eu vou estar com essa doença? Será que não tem essas bobagens? Você acredita que hoje a sociedade, a cabeça dela é outra coisa, né? Cada dia que passa, vai melhorando, né? Eu acho que sim, eu acho que hoje as pessoas têm mais consciência, sabe, do que pode trazer malefício assim, para a saúde, né? Até em termos mesmo assim,
sabe que o cigarro faz mal, então muita gente, né, já evita hoje em dia fumar, por exemplo, que sabe que faz mal para a saúde, né? Já há anos atrás, fumar era visto como uma coisa legal, uma coisa bonita, charmosa, não era assim? E hoje as pessoas, eu acho que têm mais consciência, pelo menos tem mais acesso também à informação, acho que muito mais, né, do que antigamente, pela internet, pela, né, rádio, televisão e tudo, a informação chega muito, muito fácil para todos nós. E você, se tem alguma dúvida em alguma coisa, você vai lá e digita, você vai ter acesso à informação que você procura também, né? Então, doutora, uma pergunta rápida, até não cortando e tal. Hoje, existe uma diferenciação, no caso aí, a pessoa com um câncer, tratar, às vezes o que é o seu lado, que é dermatologista, é pele e tal, o sol, como é que fica esse lado? Será que o tratamento é diferenciado? De um lado para o outro, tá certo que seu lado você é dermatologista e tal, mas o outro que é o médico que cuida do câncer, tem que abrir e tal, uma cirurgia pesada, tem certa diferença? Muita diferença? você fala em termos de tratamento? De tratamento. Tem diferença, né? Na verdade, assim, a pele é o maior órgão do corpo humano. E geralmente as lesões de pele, se a pessoa faz aquele acompanhamento preventivo, né, como a gente estava falando da questão da prevenção, a gente consegue detectar as coisas mais rápido, né? Então evita daquilo ali virar um grande tumor, um grande câncer que vai dar problema para a pessoa, trazer, né, maiores problemas. Agora, claro que existem em outras especialidades cânceres que às vezes são ocultos, a pessoa não sabe que está desenvolvendo um tumor ali dentro dela, né? Então, às vezes passa anos sem sintomas e, de repente, quando dá alguns sintomas, já está com um câncer muito avançado. Então, a pele, na minha opinião, é uma coisa que você vê mais, entendeu? Você consegue perceber, às vezes, até a própria pessoa, eu não tinha esse sinal. Ou então, esse sinal aqui está mudando, a lesão está mudando de cor, né? Está aumentando ou está coçando. Então, eu acho que eu vejo a pele, como é ela é externa, ela é visível, a gente toca na pele, né? Ela protege a gente do meio interior, você tem mais acesso a informações aqui que a pele te passa, sabe? E a diferença de um remédio hoje, um tratamento, um bom remédio, um bom creme, faz a diferença? Ganha o mercado? Será que satisfaz? Porque se é uma mulher culta, uma médica, preparada, faz diferença, doutora? Você fala tratamentos, medicações. Exatamente. Surge efeito. Mandaram te perguntar. Mas que tipo de medicamento? Tratamento para a pele. A pessoa está com a pele, ele quer cuidar da pele, Faz. um câncer, ou às vezes está uma pele muito queimada, vai transformar às vezes num câncer, aí você entra com tratamento, faz a diferença? Faz a diferença. Com certeza faz a diferença, muita diferença. Existe uma lesão que chama ceratose actínica, que é uma lesão pré-maligna. Essa lesão, o tratamento dela é clínico. Então, a gente faz alguns tratamentos que você não precisa retirar a lesão. Você vai fazer um tratamento clínico, né? Que é através de medicamentos mesmo, ou procedimentos, mas que não são invasivos, sabe? E aí você consegue controlar aquela condição para ela não virar um câncer posteriormente. Então, sim. Camila, uma pergunta para você, amiga Camila, também culta, dentro da medicina também. Hoje, podemos considerar o povo também culpado de comer muito, comer aquilo que não pode, entrar no sol, aquela ganância, desgraçadamente falando? Ele também não deixa, ele também é um culpado também pelos sintomas que vão surgindo, ou não? Com o Calil, é com você agora. Acredito que sim, né? Nós somos culpados pelas nossas escolhas também. E né? pode segurar com a sua mãozinha agora aqui e conversamos com o Calil também. Batendo lá e atendo cá. Nós fazemos as nossas escolhas, né? Às vezes nós somos até muito induzidos hoje em dia pela indústria, né? Indústria alimentícia, aquela coisa, eu tenho que comer aquilo porque é bonito visualmente, chama atenção, saboroso. Muitas vezes a correria do dia a dia, não tenho tempo de preparar minha comida, então aquilo ali é mais rápido, vou comprar, né, aquilo ali que está pronto. E às vezes, né, muitas vezes é o pior alimento. Isso, é o fast food, são os congelados, né, que é prático, todo mundo tem um congelado guardadinho no congelador, eu tô com fome, vou pegar aqui, esquentar, tá pronto. Né, mas a dificuldade que as pessoas têm de
ir ali no sacolão, escolher as frutas, as verduras, lavar, picar, dá um trabalho, né, no dia a dia. Mas eu acho que, assim, eu falo muito, o plano alimentar, né, quando a gente faz, a gente tem que estar disposto a se planejar também. Né? Você tem que planejar para fazer aquilo, porque se você não planeja, não adianta estar no papel. Né? Ele tem que sair do papel, você tem que pegar e fazer. Doutora, essa consciência que a Camila está reportando que é necessário e tal, a senhora acha que mudou alguma coisa nessas últimas décadas para cá? Ou a impressão que a gente tem é que a humanidade degringolou? Você fala em termos nutricionais? Nutricionais. Será que existe essa consciência ainda? A senhora percebe isso no seu relacionamento com os pacientes? Com relação à alimentação, eu acho que tem uma deficiência aí sim. As pessoas, eu acho que estão comendo pior, né? Até pela rotina estressante, esse corre-corre, às vezes está no trabalho ou está no trânsito, você tem que parar ali na esquina para comer uma comida rapidinho, porque já tem um compromisso mais tarde, entendeu? Então, eu acho que essa como é que eu vou falar? Essa correria mesmo que a gente vive, né? Isso acaba atrapalhando, eu acho, a alimentação, sabe? Eu acho que antigamente as pessoas comiam até melhor, porque não tinha também fast food, não tinha esses industrializados como tem hoje. Hoje, muitos alimentos, até mesmo para as nossas crianças, né? Biscoito, né, nos pacotes, muitas guloseimas, e tudo sempre muito disponível. Então, assim, às vezes a mãe tenta fazer um lanche saudável para o filho, para levar para a escola, mas chega lá, o coleguinha está com outras coisas, e aí ele chega em casa e já cobra dos pais. Ah, mas meu colega está levando isso para a escola, por que eu não posso levar também, sabe? Então, isso acaba... Eu acho que as nossas crianças estão se alimentando pior do que antigamente. Tanto é que a obesidade infantil, ela aumentou muito. É isso que eu queria tocar. Esse assunto me chama muito a atenção, porque eu me lembro que antigamente a gente não via crianças gordas, obesas. E te digo mais, tem crianças com colesterol alto, às vezes assim, na criança mesmo, antes dos 12 anos ou na adolescência, criança que já tem colesterol alto, já tem triglicérides altos, que já tem que fazer acompanhamento. Então, aonde que nós vamos parar com essas crianças que já têm um colesterol, um triglicérides alto, né, numa idade tão tênue, né? Ou seja, são crianças que têm um potencial aí com 30 anos ou até antes, 25 anos, já está hipertensa, diabética, enfim, né? Caramba. Você quer complementar? E complementando também, isso vem muito do hábito familiar também, né? Então, a gente vê muito isso, né? Já a família tem aqueles costumes, né, não tão bons, e aí vai deixando a criança. Tem aquela questão, às vezes, de compensar a presença. Por exemplo, os pais hoje em dia, às vezes, trabalho o dia inteiro, chego em casa, quase não dou atenção para o meu filho, ele pede alguma coisa de comer, e aí eu vou dar o que ele quer, entendeu? Ou às vezes a criança não gosta de uma coisa, não teve hábito de comer aquilo, tá sem comer, e aí vai dar o biscoito recheado, por exemplo, porque a criança está chorando, querendo, porque está com fome, não quis comer a comida de verdade, e aí a mãe, para não, né, às vezes não ficar ali escutando a criança chorar e tudo, dá o que a criança quer para ela parar, né? Então, são várias coisas. Hoje em dia, por exemplo, antigamente, na verdade, a gente via as crianças brincando na rua. Hoje em dia, todo mundo dentro, né, de casa, dentro de quarto, mexendo em celular, né? Você não vê mais criança correndo na rua. Eu ainda peguei essa fase de você brincar na rua, né? Quer dizer, atividade física que fazia. Hoje em dia, você não vê. Todo mundo desde bebê, assim, né? Criança, 2, 3 anos, tela de telefone, né? Então, já fica sedentário, né? E aí vai caminhando para aquilo. Se não tem ninguém que te tire daquilo, o hábito familiar é aquilo, então por isso você vê piorando muito isso. É bacana. Doutora Maria quer fazer. Aproveitando boa tarde a todos. A doutora Maria também é da comunicação, é uma advogada,
uma pessoa muito querida do nosso meio, o Calil. Estamos ao lado da Camila Vilela, a doutora Renata Roquete, dermatologista, e a doutora Maria também enriquecendo mais ainda com as perguntas, porque quem lucra somos todos nós. E a sociedade, claro, passa a aplaudir, porque são perguntas que é interessante, que isso entra também para o livro, entra no conhecimento e vem da mente. Continua. Bom, o próprio Tiago já falou, sou advogada, obviamente não vou falar de, jurídico, não vou falar, óbvio. Mas eu queria pegar a mesma linha aí de raciocínio do Calil para a Camila, nutricionista, falando das crianças que estão sedentárias, obesas, colesterol alto, já com problema de diabetes, também relatou-se a questão que a gente realmente brincava, tinha atividade física, corria no meio da rua, agora é só tela, a gente bem sabe disso. Essa facilidade também dos produtos industrializados, eu tenho comigo que isso também influenciou bastante, obviamente, e também a questão das mães hoje saírem para trabalhar e tal. Então, o fácil ficou mais fácil. E isso eu acho que contribuiu bastante para... Tá ligado, Thiago? Tá ligado. Isso contribuiu bastante também, eu acredito, para essa, vamos dizer, quase uma epidemia, doutoras? Uhum. Quase uma epidemia aí de gordices, vamos falar assim. Uhum. Não é de obesidade e tal. O que a gente, nós mães, que eu sou mãe também, meu filho tem 13 anos, acabou de fazer 13 anos, o que a gente poderia, com a ausência, vamos falar assim, que a gente precisa trabalhar, contribuir, ou então, o que a gente poderia fazer, assim, para minimizar isso? Porque é tão difícil, se a gente faz hábitos, você falou muito de hábitos, se a gente já habitua os nossos filhos com biscoito, com pão, com facilidades, para você reverter isso, tirar esse costume, eu estou vendo pelo meu filho lá em casa, é extremamente difícil, quase que impossível, viu? É uma missão impossível, vamos falar assim. É complicado, é mais difícil mesmo, principalmente dependendo da idade, que eu já escutei muito falar, eu acredito de fato nisso, se a criança ainda, que eles falam, é gordinha, tá com um peso um pouco acima e tudo, você ainda consegue mudar. Eles falam muito que depois da adolescência, final da adolescência, não consegue mudar mais, já vai ser um adulto que vai ter dificuldade com peso o resto da vida, E de fato a gente vê muito isso, Então a hora de mudar ali ainda é quando é criança. Então às vezes você ainda vê a criança gordinha e tudo, mas dá para virar a chave, Então assim, colocar numa atividade física, tentar várias para ver o que ela gosta, o que a criança vai conseguir fazer com prazer, aquilo. É o sentar na mesa com a família e a família dar o exemplo também. Não adianta você querer que o seu filho mude se você não está dando exemplo, Então, o exemplo arrasta multidões, Então, tem que ter o exemplo, A criança tem que se espelhar em alguém, Eu acho que você levar até a criança, às vezes, tirar um tempinho, por mais que seja corrido, pega, não sei, no final de semana, vamos no supermercado, vamos ali no sacolão, vamos aprender a ver quais alimentos são melhores, vamos escolher fruta, qual fruta que você gosta, faz um prato às vezes bonitinho, colorido, dependendo da idade da criança, tem essa questão muito visual, às vezes levar também a criança para a cozinha, ajudar a preparar, colocar ela para ajudar ali, para ela ver, ter prazer em fazer a própria comida, Eu lembro muito quando eu era criança, a minha mãe sempre me deu, por exemplo, suco de beterraba, cenoura com talo de couve. Tem gente que tem pavor. Falei assim, gente, eu lembro da minha mãe fazendo, depois eu comecei a fazer sozinha para mim, e é uma coisa que eu amo, porque, Mas lógico que não é tudo que ela me deu na infância que eu como hoje, que eu gosto, É o tentar. É muito saboroso. Sim, é muito saboroso, Eu falo, é engraçado. Tinha coisas, por exemplo, que eu não comia, que eu falo assim, gente, a gente não pode traumatizar, principalmente a criança. Eu lembro uma vez, minha mãe me fez comer um prato de brócolis, e eu chorando, eu tomei assim, birra de brócolis, não queria comer brócolis.
fui comer, assim, na faculdade, que veio uns pedacinhos pequenos no yakisoba que eu fui comer, eu falei, não vou catar isso. Comecei a comer, gostei da preparação em si, eu mesma comecei a fazer em casa, falei, não, mas o negócio tem que ter o brócolis. Comecei a comprar o brócolis, hoje eu como brócolis puro e adoro. Acabou o trauma. Eu via e eu tinha isso na minha cabeça, que era um trauma de infância, entendeu? Porque minha mãe me obrigou e eu chorei. Então, né, você tem que saber a medida ali para também não traumatizar a criança. Eu acho que tem que ser uma coisa leve, divertida, e aí principalmente colocar atividade física, porque eu acho que está todo mundo muito sedentário de forma geral, né? Mila, uma pergunta. Você acha que na infância, por exemplo, ou adolescência, existe uma fase, principalmente na infância, onde a criança fica realmente mais seletiva? Se eu gosto, se eu não gosto, se eu quero, se eu não quero? Ou não? Você acha que é mais a questão do exemplo, ou do que a gente está oferecendo para essas crianças? Né? Porque eles gostam do que é palatável, né? Quem que não gosta, né? Sim, o que é palatável, o que às vezes é bonito, é colorido. Então, assim, é igual eu tô falando, não é tudo que a criança, né, vai gostar. Por exemplo, você tem que, às vezes, começar ali, o certo seria desde bebê, quando sai ali da mamadeira, do aleitamento exclusivo, né, materno exclusivo, e começa a introdução dos alimentos, que muita gente não faz o certo, né? Então, é começar aos pouquinhos. Dali você vai percebendo, porque criança, né, tem mais papilas do que a gente. Então, ela tem mais percepção de sabor do que a gente. Então, ela é até mais seletiva realmente, né? Só que você tem que saber ali dosar e não, gostou disso, não gostou, tenta de novo, tenta de uma preparação diferente, né? Lógico, tem coisa que ela não vai gostar e você não precisa ficar empurrando, né? Mas o problema... Exige trabalho. Dá trabalho. E dedicação. Dá trabalho. De todos da família, principalmente, né? Isso. E aí o que acontece é, não quero ter trabalho, tô sem tempo e tudo. A papinha industrializada tá pronta ali, mas tá cheia de conservante, né? Aquele glutamato monossódico, que é terrível. E aí, vou dar isso que é mais prático. O biscoitinho recheado ela viu. Vou dar o picolé, porque pediu, nem sabe o que é, mas a criança aponta querendo. E aí já vai vindo erros atrás de erros. Sabe uma coisa que pode fazer, que eu acho interessante, que a gente faz às vezes lá em casa? Não come couve. Bate a couve no feijão, junto com o feijão no liquidificador. Vai estar comendo o legume junto com o feijão. Nós vamos agora tentar levar para a sociedade Calil, grande jornalista, grande escritor, grande escrivão também da Polícia Civil, doutora Maria, grande advogada, Renata, grande médica, dermatologista, Camila também, que se concentra e leva para a sociedade o comportamento da alimentação também, isso é muito importante. Tudo isso enriquece a nossa mesa. Mas devido ao tempo e tal, nós vamos agora tentar acelerar. Perguntas rápidas, objetivas, porque senão nós vamos ficar aqui. Não vai terminar a guerra do Iraque, ou do lado de Israel. Porque o Iraque também está querendo entrar. Então vai ser uma confusão danada. Então vamos do lado objetivo. Toma lá, dá cá, e vamos começar pela doutora Maria, por Calil, e assim, doutora Renata responde, Camila, Calil, e nós vamos fazer as perguntas e fechar com chave de ouro. Já estamos agora com 30 minutos para a edição. Então, vamos lá. Doutora Maria, contigo. Doutora Renata, por favor, cabelos e unhas, como fazemos para evitar tanta... Mulher odeia que unha dela quebre. Vamos falar mesmo. O que a gente pode fazer para melhorar? Óbvio, questão da alimentação. E o que existe algum medicamento natural, de preferência, que a gente pode minimizar esse problema? Na verdade, existe uma condição dermatológica que chama unhas frágeis. Então, a gente tem que tentar descobrir a causa dessas unhas frágeis, que pode ser até mesmo o excesso de esmalte, de uso de esmalte. Às vezes a pessoa tira um esmalte e já emenda no outro, não dá uma pausa, entendeu? E com isso a unha vai enfraquecendo. Tem algumas doenças, algumas outras condições também que podem levar ao enfraquecimento das unhas, baixa de vitamina, até mesmo problema de tireoide e outras doenças.
Então é importante fazer uma avaliação com o especialista para poder ver qual que é a sua condição, por que a unha está tão frágil. Né? Para a gente fazer esse diagnóstico, e às vezes é necessário até pedir exames laboratoriais, exame de sangue, né? Para ver o que ele pode, que suplemento, o que está faltando nesse organismo, como que eu posso melhorar isso. Além da questão da alimentação, né? Que você mesmo falou, que ajuda na questão tanto dos cabelos quanto das unhas, pele, cabelo e unha, tá? Calil, com você, grande jornalista Calil, escritor, perguntando a Camila agora aí, lá do Objetivo, toma lá da cá, porque o tempo ele está nos cobrando. O tempo urge. Exatamente. Vai com a Camila. Mas é o seguinte, Camila, nessa área aí de nutrição, que é uma área muito fascinante, né, doutora? Maravilhoso. Então, como é que a pessoa pode fazer uma prevenção no sentido de não deixar extrapolar a sua condição de saúde para uma condição crônica, uma enfermidade incurável, às vezes? Como é que isso é possível? Eu acho que, né, igual estava conversando com você antes, eu acho que o ideal é você fazer exames, mesmo que seja básicos, né? Glicose, triglicérides, colesterol, para ver como que estão os níveis. Para você se basear em alguma coisa ali, né? Função renal, do fígado, 6 em 6 meses, uma vez no ano, para você saber como que tá. A partir daquilo, der alguma alteração e tudo, ficar atento à alimentação, né? Por exemplo, se tem uma diabetes ou pré-diabetes, né? Então, peraí, sei que eu tenho que tomar cuidado ali com os doces, com as massas, né? Então, eu sei que eu tenho que vigiar ali mais a minha alimentação, não posso ficar extrapolando todos os dias, para não estabelecer aquela doença ali, né? E aí começar a ter que tomar medicação e tudo. Então, assim, você tem que, né? Vai os sintomas também que você sente no dia a dia, se sentir alguma coisa, procurar um médico para investigar, né? Ou assim, não tô sentindo nada, né? Porque às vezes a pessoa não tá sentindo nada, mas também não faz exame nem nada. Então, eu acho que você tem que fazer um exame, né, de sangue para ver como que tá o organismo ali, o funcionamento. Tem alguma alteração? Levar no médico para ele encaminhar, às vezes, para algum especialista e tudo. Olha, você precisa de uma nutricionista? Vai ali, faz um plano alimentar, né? Olha como está a sua alimentação, o que você está fazendo de errado, o que dá para melhorar, né? Eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar da forma do básico e não sair muito do que é a alimentação já da pessoa, né? Não coloco nada extrapolando, surreal, coisas caras, fora da realidade da pessoa. Acho que você tem que manter ali a rotina, isso, individualizar e melhorar ali, né, dentro das condições que ela consegue fazer, né? Vamos agora perguntar à doutora Renata, depois a doutora Ana Maria vai fazer a pergunta também, doutora Maria. As duas? Eu faço, então. Faça agora a Renata, depois a doutora Maria vai fazer e eu vou fechar com isso. Doutora Renata, enquanto a senhora estava conversando, me veio à mente aqui uma coisa muito interessante que sempre me chamou a atenção. A questão dos medicamentos, eu tenho a impressão que evoluiu muito. As fórmulas, o jeito de tratar, os diagnósticos. Essa é uma impressão leiga, entendeu? Eu queria ouvir a sua abalizada opinião. Como é que está? Porque dizem, é uma coisa interessante, até o Tiago me chamou a atenção para essa pergunta lá no início do nosso bate-papo, que parece que existe um tabu com relação ao câncer. É a doença mais violenta, mais dramática, mais assusta. E as pessoas, antigamente, hoje menos, talvez por causa de um trabalho científico que foi feito através dessas últimas décadas. As pessoas não falavam câncer. Eu lembro que na minha família, minha avó ou meu avô, um dos dois lá, teve câncer, não pronunciavam, eles falavam aquela doença. E era um negócio interessante, né, Tiago? E como é que está hoje a ciência com relação a isso? Porque
o que se diz por aí é que a ciência já descobriu tratamento e cura para quase tudo, inclusive até para a AIDS, né? Que era um tabu, era uma coisa impressionante. A própria Covid, né? Que veio assim logo um tratamento bacana, uma vacina que deu cabo dela e tal, e nos colocou hoje nessa situação que nós estamos aqui batendo papo juntos, Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Né? E eu fico pensando, é isso. O que a senhora nos diz a respeito dessa evolução, né? Eu acho que teve sim um avanço muito grande na ciência, na tecnologia, nos exames, né? Exames de sangue, vacinas, exames, né, como tomografia, ressonância magnética, né? São exames fantásticos e que assim, já permitem um diagnóstico precoce de doenças, inclusive do câncer, né? Então, nesse ponto, eu acho que teve uma evolução, sim, muito grande com o passar dos anos. E na questão das medicações também. A senhora acha que pode haver, de repente, agora ainda, na nossa década, uma cura estabelecida pela ciência, uma cura para o câncer? A senhora acredita nisso? Olha, essa pergunta é uma pergunta difícil de responder, né? Todo mundo faz. Porque, concordo assim, fazendo uma analogia, uns anos atrás, ninguém imaginava que hoje a gente ia estar aqui nessa mesa falando para ouvintes de toda Minas Gerais, né? E se me viessem fazer essa pergunta há 30, 50 anos atrás, eu ia falar, não sei te responder essa pergunta. Eu acho que talvez não, quem sabe, né, um dia... muitas doenças já têm cura, né, na medicina, né, ou tem pelo menos um controle, né, e às vezes um paciente que tem um câncer, por exemplo, diagnosticado, ele consegue não falecer, ele não vai a óbito, ele vai ter uma cura ali, né, até existem leucemias, por exemplo, que acometem crianças, dependendo do tipo de leucemia, tem cura. Né? Eu pessoalmente conheço uma pessoa que na infância teve leucemia e ela está aí, vivendo normalmente. Né? Agora, existem doenças e doenças. Então, tem doenças que são mais graves, né? Dependendo do tipo de doença. E tem doenças que, se você fizer um diagnóstico precoce, você consegue um tratamento eficaz. Ou seja, já existe essa cura que você está falando. Entendeu? Que bacana. Para várias condições, né? Ou às vezes a gente não usa o termo cura, mas a gente vê que tem um controle. A AIDS mesmo é um exemplo de doença hoje em dia que a medicação está tão avançada, o coquetel está tão avançado já, que às vezes consegue praticamente zerar a carga viral. A pessoa tem uma vida normal, pode ter filhos, né? Enfim, ter um relacionamento, ter um parceiro, sabe? Então isso eu acho que evoluiu sim, muito. Né? E eu acho que a tendência é cada vez mais evoluir. Que bacana. Doutora Maria, sua pergunta agora. Doutora Maria pergunta para as duas. Calil depois com agradecimento. Elas também falam o nome da clínica, telefone para contato e e-mail. Camila, o que influencia mais na questão da criança obesa e tal são os hábitos alimentares. Eu acredito que é o que mais influencia, ou é a genética? Por exemplo, diabetes, a diabetes tipo 2 ela é adquirida, não é isso? Eu estou errada? Então, eu acredito, eu não sei, eu respondendo a pergunta, eu acredito que sejam os maus hábitos que mais influenciam aí na questão da obesidade infantil, não é? Ou a questão genética também influencia, mas eu não sei. As duas coisas. A gente tem a questão da genética, muitas vezes a gente não consegue mudar a genética, né? Mas a gente consegue ter controle sobre o que aquilo vai afetar na vida, né? Então, assim, por exemplo, diabetes. Por exemplo, o tipo 2, ela é adquirida, né? Mas muitas vezes você vai ver o médico, às vezes, te perguntando, sua mãe, seu pai tem diabetes? Tem. Então, às vezes, você já tem uma tendência a ter. Mas tá, e o que vai definir você ter ou não? Sua alimentação, né? Se você é sedentário ou não. Então, realmente é o hábito de vida. Então, às vezes, ali tem um pontinho da genética ali, mas você consegue mudar dependendo do que você vai fazer com aquilo, né? Então, são as duas coisas. Mas se você conseguir
mudar ali os hábitos. Hoje em dia tem uma parte da nutrição que estuda genética e epigenética, que trabalha muito essa questão da nutrição funcional, né? Que eles falam muito, por exemplo, a doença autoimune. Então, às vezes você faz shots, você faz assim, são hábitos mesmo de vida, sabe? Que você tem que fazer, que é você controla a doença autoimune, você deixa ela em remissão, né? Então, assim, você não mudou a genética, né? Você tem aquela doença ali, mas ela não está ativa, né? Porque com a alimentação você consegue deixar ela ali paradinha ali, quieta, né? E aí, se você extrapola, ela às vezes vai te dar algum problema ali, né? Eu gosto do meu exemplo, por exemplo, eu descobri que eu tenho intolerância à lactose, não estava ligando para isso e senti muito mal. Então, agora estou fazendo tudo bonitinho e aí, pronto, parou de ter problema, né? Aquela questão, são escolhas. Doutora Maia, pergunta agora para a doutora Renata. Doutora Renata, pegando ali a questão, claro, ele falou de câncer e tal. Não é uma doença que mais mata, né? Porque, igual ele falou, câncer, a pessoa está com câncer. Ai, meu Deus, tô fadada a morrer, né? Condenada, não é verdade? Condenada, perdão. Condenada a morrer. O câncer não é o que mais mata, né? O que eu vejo falar, o que mais mata seria um AVC com um infarto, seguido, ou eu estou, estatisticamente falando, estou correta, e o que mais mata hoje é o infarto, o AVC e não o câncer? Há um tempo atrás, o que mais matava era acidente de carro. Eu não sei como está essa estatística hoje. Eu não sei te dizer qual a doença atualmente que mais mata, até porque eu acho que isso aí tem uma variação dependendo da região, dependendo do país, dependendo de onde que a gente está falando. Então, no Brasil pode ser uma determinada doença, nos Estados Unidos vai ser outra, Europa, entendeu? Então, existe uma diferença regional, sabe? Mas, sem dúvida, o câncer é uma doença que muitas vezes pode levar a óbito, né? Mas, como eu falei, depende muito do tipo de câncer, da localização, da extensão, de quando esse diagnóstico foi feito, se foi mais precoce ou mais tardio, né? E depende também das opções de tratamento que a gente tem para aquele tipo determinado de câncer, né? Porque, às vezes, uns tratamentos podem ser mais evoluídos, já estão mais lá na frente do que outros, tá? Então, estilo de vida, né, doutora? Estilo de vida também, como vocês estavam falando, né? E você falou daquela questão da genética. Às vezes a pessoa tem uma predisposição genética para alguma doença, mas os fatores ambientais vão influenciar naquilo ali também. Então, às vezes, não é só genética, nem só ambiente, é a soma dos dois, é a sinergia. Entendeu? As suas considerações com ela, a doutora também, Renata, contigo, a Camila também, do meu jeito, que está do nosso lado também, uma profissional da medicina, o Calil também, para fechar com chave. Queria agradecer, essas duas são muito simpáticas e de um conhecimento incrível, viu, Tiago? Né? E são duas especialidades que eu amo, né? Nutricionista, eu me cuido, né? Graças a Deus. Dermatologia também, a gente faz os cuidados, né, doutora? Ele tem um carinho com a gente, o autocuidado, ele é tão importante, não é? Para tudo. Tanto pele quanto alimentação, é tudo. Eu faço minha academia, eu me cuido, eu faço os meus shots, tá, doutora? Faço os meus shots de manhã, ótimo. Eu faço atividade física, eu cuido, eu faço skincare, né? Os cuidados com a pele. Então, é tão importante a gente gostar da gente. Então, assim, eu queria agradecer mesmo, né? Eu entrei assim bem depois, né? Foi até meio tumultuado, mas era só mesmo que eu ouvi, estava ouvindo ali, me interesso demais, tanto pela nutrição quanto pela dermatologia, e agradecer mesmo a participação das duas, maravilhoso. Calil. Passar para o Calil. O agradecimento, pergunta do chave de ouro, que o tempo é escasso. Só a reportagem vai levar um ano. Já foram prestados os esclarecimentos e tão importantes, eu acho que as pessoas que estão nos assistindo nessa imensidão aí do planeta Terra, as pessoas devem estar fascinadas pela entrevista, pela nossa
pela reunião de conteúdos, né, que A mesa redonda. essa mesa redonda maravilhosa, esse bate-papo aqui informal, porque a cara pintada, a cabelo pintado, eu estou aqui, que é a cara pintada, para mexer com vocês. Já pintei de propósito. A vida nossa é assim mesmo, é uma grande pintura. Sim, né? Cara pintada, é para pegar mesmo a programação. Hoje, como plantão da cidade, o povo do rádio e da TV, que aqui também é uma televisão. Isso. Estão todos passando, vão entrar com o rosto piscando, falando, um bate-papo gostoso, né, cara? Exatamente, é isso mesmo. E em nome do jornalista e nosso comandante-chefe, o Tiago, agradecer a presença, igual a doutora Maria falou, agradecer de todo o coração a presença de vocês duas aqui e dizer para você, a Camila é nutricionista, né? Nutricionista, e a doutora Renata é dermatologista, é especializada em câncer de pele, né? Na verdade, eu sou Tratamento, né? clínica e estética. Clínica estética. Mas eu faço diagnóstico também e eu caminho do cirurgião. Bacana, melhor ainda, completo. E dessa maneira, então, a gente gostaria de que vocês colocassem à disposição dos nossos ouvintes, espectadores, o endereço de contato, e-mail, Instagram, o que tiverem. Então, eu estou atendendo na clínica da doutora Renata Roquette, né? Isso, na Avenida Raja Gabalha, né? No edifício do Parque Avenida, né? Então, pode entrar em contato. Tem o Instagram, né, da clínica, doutora Renata, Clínica Renata Roquette, né? No Instagram vocês acham o endereço, né, o telefone, tudo certinho. Então, é só agendar lá com a menina, né, da recepção. Vou ficar muito feliz em estar atendendo todos. E gostaria de agradecer também a oportunidade, tá, o carinho de vocês. Adorei, né, estar aqui com esse bate-papo, né? Seria isso. Doutora Renata Roquette, seus cumprimentos, considerações finais, falando, telefone, e-mail, a sustentação que o povo precisa, a força da mulher e da medicina. Então, hoje é a minha terceira entrevista presencial com você, viu, Thiago? Já fizemos outras por telefone, à distância, algumas. E é sempre uma satisfação estar aqui. Eu acho muito enriquecedor o seu programa, essa mesa redonda, eu acho sensacional, porque são várias especialidades e conhecimentos, né, variados, a gente fazendo essa interconexão, essa inter-relação. E eu queria então te agradecer pelo convite, pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, agradecer aos ouvintes também, e a gente espera vocês lá na clínica, né? Vai ser um prazer receber todo mundo lá. E lá eu estou no Instagram, como a Camila falou, é Clínica _ Renata Roquette, e tem meu Instagram também profissional, que é doutora Renata Roquette _ Dermato. Então eu espero vocês, tá, gente? Um abraço. Doutora Maria, chave de ouro, fecha. Chave de ouro para fechar agora, agradecendo a presença, já agradeceu todo mundo. Um abraço para a sociedade que está nos ouvindo. Um abraço para todos, já agradecer. Sou advogada as meninas. e fala esse produto também. Sou advogada na área civil, na área de propriedade intelectual, tá? Se a sua marca não está registrada, eu faço esse tipo de trabalho. Bom saber. Agradecer mais uma vez vocês aqui e a todos pela audiência. E aí a gente está, né, com certeza... Você faz uma harmonização facial? Eu não gosto muito desse termo harmonização facial. Então me corrija. Mas eu faço, sim, tratamentos, um cronograma facial, né, para melhorar rugas, flacidez, tudo, né, que tem a ver com envelhecimento, sabe? Tecnologias, aparelhos e ácido hialurônico, que é o preenchimento também. Então, pessoal, olha só. Mulherada quer ficar bonita? Doutora Renata Roquette, que maravilha. Eu vou procurar. Isso é bom demais, gente. Mas foi um prazer, tá? Obrigada. Obrigada, Calil, também, dessa mesa redonda. Tiago sempre muito, né?
solícito. Ele é uma maravilha, né? É acolhedor, exatamente. Mas obrigada mais uma vez. Tudo de bom para vocês. Bem, amigos, está aí. Estou de pé ao lado de todos. A cultura entra nos lados de cada um de vocês. Está vendo pela programação? Não só estão sendo todas filmadas, que hoje é a nossa emissora, que é a jornalisticanacional.com, chega nos lados de cada um, Minas, e vai até pelo Brasil. É uma potência muito grande, estamos vinculados com a MCE, que é a Rádio Cruzeiro Atlético Botafogo, que transmite todos os esportes, e tem rádio também. E a doutora Renata já esteve lá, ao lado da doutora Jennifer. Foi uma coisa muito rápida e tal, e hoje eu tive o prazer de estar sozinho aqui, entrevistando a doutora Renata com a equipe dela, também com a nossa amiga, que é a Camila, né, Camila? Camila, uma simpatia, que é a pessoa que leva a informação de uma boa alimentação, não é isso? Então, isso é importante. Calil, obrigado pelos seus livros, vai indo bem. Também, você sempre escrevendo e vem novidade, né, Calil? Ah, se Deus quiser, tem muita coisa tem muito trabalho aí pra gente mostrar ainda. E nesse livro seu, vai sair também alguma coisa também da medicina, né? Doutor Renato, você vai acabar escrevendo alguma coisa. Da medicina, eu não sei. Vai falar um pouco. Mas é capaz de eu colocar uma médica no meu romance para alinhavar a história. Você aprendeu agora com a que comanda aí, nutricionista, né? A doutora Renata, uma potência da cabeça, né? Então, quero agradecer do fundo do meu coração. Então agora, convidadas a voltar. Se puder, com uma semana, novamente voltar. Porque reportagem não pode. É igual a cama. A cama, quando você sai dela, perde o gosto do sono. Você tem que voltar para a cama para ficar mais quentinha e ficar mais descansada, né? Também é a reportagem. Quanto mais você investe na reportagem, fala, mais aparece. A imprensa, ela ganha porque ela bate firme hoje, amanhã e sempre. Desistir, jamais. Fecha a conta. Um abraço. Um abraço, fiquem todos com Deus. Foi uma honra e um prazer estar com vocês. Camila, um abraço. Um abraço, obrigado, boa noite. Doutora Renata Roquete, minha amiga. Opa, um abraço. Um abraço, Thiago. Obrigada a todos vocês, viu, pela participação. Clínica Renata Roquete. Clínica Renata Roquete. Clínica Renata Roquete. Doutora advogada clínica Renata Roquete. Gilson, obrigado, Gilson. Fui. Sociedade. Maneiro. Tem. Fui.